Jesus, quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4, dos versículos 7 até o versículo 16. Efésios, capítulo 4, dos versículos 7 até o versículo 16. Diz assim o texto sagrado: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Senhor Deus, eu quero te agradecer pelo teu texto sagrado, que em nome de Jesus Cristo o Senhor fale nessa noite aos nossos corações, meu Deus, através da tua mensagem aqui lida. Em nome de Jesus Cristo, é assim que eu oro, te bendigo e te agradeço. Amém e amém. Hoje, dando continuidade à nossa série de exposições no livro de Efésios, vamos fazer a exposição aqui dos versículos de 7 a 16, esses versículos que nós acabamos de ler, e esses versículos, eles tratam acerca de dons espirituais, né? Para a gente falar de dons espirituais, às vezes a gente pode pensar que é simplesmente uma questão miraculosa, né? Você orar por uma pessoa e ela ser curada, você falar novas línguas sem nunca ter estudado, você simplesmente pegar um instrumento e sair tocando, porque Deus te habilitou desse jeito, mas não. Nós vamos ver aqui, nesses versículos, que existem muitos dons que a Bíblia nos ensina, mas que alguns deles a Bíblia coloca como essenciais para o crescimento do corpo de Cristo, que são esses dons que nós lemos aqui. Mas, quando a gente fala de dons do Espírito Santo também, é impossível que a gente não lembre do pentecostalismo e do surgimento dele, lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos, se eu não estou enganado, por volta de 1906. Então, começa o mover, e ali, na Rua Azusa, em 1906, em Los Angeles, Estados Unidos, inicia-se um movimento chamado de pentecostal, que é um movimento onde os irmãos, eles são muito direcionados por essa questão de busca dos dons, da busca do dom de curas, da busca do dom de línguas, e essas coisas mais voltadas para o sobrenatural. Quando a gente fala de pentecostalismo no Brasil, ele chega um pouco mais à frente, em 1910, com a chegada do presbiteriano Luiz Francesco, que ele já estava um pouco distante, né, da doutrina reformada. Então ele cai aqui, começa a trabalhar com algumas famílias de ascendência italiana, e aí ele funda a Congregação Cristã do Brasil. Um ano mais tarde, chegam ao Brasil 2 missionários batistas,
né? Alguns dos irmãos devem conhecer bem essa história, Daniel Berg e Gunnar Wingren, e eles fundam a Assembleia de Deus, uma, sem dúvida, talvez a maior igreja pentecostal do nosso país. E quando a gente fala de dons espirituais, né, não nós aqui, mas no contexto fora da igreja presbiteriana, as pessoas tendem a dizer que o presbiteriano ele não acredita nos dons espirituais. Não é que o presbiteriano não acredita nos dons espirituais. Algumas vezes até somos catalogados de frios e hereges, né? Até recebi um videozinho bastante engraçado de um amigo meu que estava fazendo muito frio no Rio Grande do Sul lá, e aí o pessoal perguntou se estava tendo conferência de presbiterianos, se era comemoração de centenário, ou o que é que estava acontecendo, que era para os presbiterianos irem embora do Rio Grande do Sul porque estava fazendo muito frio, porque lá estava muito gelado, como se a culpa de estar frio na região sul fosse dos presbiterianos e do congresso que eles estão fazendo lá, né? Mas o que importa não é aquilo que a gente acha quando a gente lê sobre dons espirituais na Escritura, mas qual é a intenção do autor quando ele escreve acerca desse tema, e é um tema muito importante, muito relevante para nós nos dias de hoje, e algumas dúvidas podem chegar até a nossa mente, e no decorrer dessa mensagem, eu planejo responder algumas dessas dúvidas. Eu separei algumas delas aqui. Então, o que e quais são os dons espirituais? Para que existem os dons espirituais? Todos possuem dons? E como servir a igreja com os nossos dons espirituais? Do ponto de vista do texto, agora, a gente olhando para o texto, ele tem um esboço bastante simples. O texto é agrupado em duas regiões. Dos versículos 7 até o versículo 10, Paulo ele vai falar de dons espirituais de uma forma geral e a origem desses dons espirituais, e depois do versículo 11 até o versículo 16, nós temos uma lista de dons que são considerados os dons essenciais para o crescimento da igreja. Dessa forma, então, vamos analisar a exposição do texto bíblico. O versículo 7 diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Seguindo o versículo 8. Por isso diz, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, tem algumas palavras e algumas expressões bastante importantes que eu gostaria de frisar nesses dois versículos aqui. E a primeira delas é graça. Todos nós estamos bastante familiarizados com o termo graça, né? Estamos alguns até carecas de saber que graça é um favor imerecido de Deus, que é um presente e tal, é algo que a gente ganha, que a gente não merece, mas a graça que é mencionada aqui, quando a gente olha para o contexto, é a graça do serviço. Se a gente for olhar todo o contexto aqui, Paulo vai falar de serviço, de unidade. Se a gente voltar um pouquinho e lermos os versículos de 1 a 6 do capítulo 4, a gente vai ver que Paulo vai falar dessa questão de unidade, do serviço à igreja, até mesmo um pouco nos versículos à frente a gente vai ver isso. E aí eu tenho uma primeira pergunta: quem recebe essa graça do serviço? O versículo 7 mesmo, ele vai responder, ela foi concedida, essa graça do serviço, essa graça do trabalho, de servir a igreja, ela foi concedida a cada um de nós, ela é concedida a todos os crentes. Não é uma exclusividade do pastor, não é uma exclusividade do presbítero, não é uma exclusividade do diácono, ou do líder de departamento, ou de um líder de sociedade interna. Todos nós fomos chamados para servir a igreja local. Todos nós fomos chamados para servir a Deus de algum jeito. Se nós estamos vindo nos domingos aqui na igreja, né, e nós só fazemos isso, a gente vem para o culto, senta aqui, assiste o culto, canta louvores, ouve a mensagem e vai embora, nós não estamos exercendo o papel de serviço que Deus designou para nós, designou para todos os cristãos. E é bastante interessante, porque se a gente for olhar, pessoas, elas podem atuar em áreas semelhantes, né? Por exemplo, nós temos um grupo de diáconos que serve a igreja,
uns têm mais habilidade para a questão de manutenção, outros têm mais habilidade para a questão de servir aos irmãos, assistir aos outros na questão do evangelismo, e levar as cestas básicas e tal. E por mais que pessoas desempenhem exatamente a mesma função, elas não têm exatamente a mesma proporção que um ao outro. Às vezes uma pessoa que fala, ela fala bem, mas outro fala melhor do que ela. E às vezes tem um outro que fala um pouco pior do que ela, né? Por quê? Porque essa graça de serviço, ela é derramada sobre nós segundo a proporção do dom de Cristo. A gente vê isso ainda no versículo 7, né? A graça foi concedida, né? Esse favor imerecido, esse dom, esse presente foi concedido a cada um de nós como? Segundo a proporção do dom de Cristo. Então é Ele quem concede a graça, é Ele quem capacita. E Ele capacita do mesmo jeito? Não. Para um, se nós formos lembrar bem, né, da parábola dos talentos, Ele vai dar 5, para um Ele vai dar 2, para outro Ele vai dar 1. Ele vai conceder de forma diferente habilidades conforme a nossa, o propósito que Ele tem para nós. Então, Ele sabe o quanto esse discípulo vai render, se ele receber 1, se ele receber 2, se ele receber 5, ou se ele receber mais, né? E quando a gente fala de proporção, e como eu já citei, né, a questão dos talentos e da parábola dos talentos, eu preciso ser bem enfático aqui nesse momento. Quando eu disse talento e fiz essa questão de associar o dom ao talento, em nome de Jesus Cristo, por favor, entendam isso, irmãos. Eu não estou dizendo que o dom que você tem é um talento monetário e que você deve pegar o seu talento, o talento que Deus te deu de servir a igreja, e ganhar dinheiro com isso, e extorquir os irmãos, extorquir a igreja. Tipo assim, eu canto, sou músico e toco, alguém me chama para poder ajudar em um determinado culto em alguma outra igreja presbiteriana ou numa igreja irmã, e eu falar assim, não, eu só vou se eu receber uma X quantia de dinheiro. Por quê? Porque Deus me deu esse talento, Deus me deu esse dom e eu preciso multiplicar isso. Não, não é isso. Em nome de Jesus Cristo, entendam isso. A correlação que eu fiz aqui é única e exclusivamente para mostrar que Deus é quem derrama as quantidades e Ele sabe as quantidades que cada um de nós temos condição de administrar. Mas eu não estou dizendo que você músico, você cantor, ou você que dá palestras, né, você é chamado para poder abençoar alguma comunidade, falando sobre um tema bíblico, falando sobre alguma coisa, e você cobrar o cachê que a gente está tão acostumado aí. Só vou por X mil reais, só vou por X dezenas de reais, ou por X milhares de reais. Não é isso, por favor, entendam isso. O meu ponto aqui é justamente se Deus deu o dom, nós precisamos fazer uso desse dom, mas não quer dizer que nós vamos ganhar dinheiro com esse dom, que nós vamos enriquecer com esse dom, né? Se Deus nos dá a condição de vivermos acerca desse dom, né? Se Deus te dá a condição de você falar bem, e você é um palestrante, você tem condição de ganhar dinheiro com isso, amém, Deus é quem resolveu fazer com que você trabalhe com isso, né? No caso do músico, né? Um dos temas mais polêmicos quando a gente fala de dom e de serviço e de pagamento é o caso do músico. O músico, ele vive disso, ele só faz isso, ele não faz mais nada. Ele não pode tocar fora da igreja? Ele pode sim tocar fora da igreja, pode cantar fora da igreja, desde que não fira nada daquilo que ele acredita, que não vá contra nada daquilo que ele acredita, né? E é com isso, com todas as profissões. Vamos supor um médico, ele não opera só na igreja, ele opera qualquer pessoa. O médico, ele exerce a medicina, ele exerce atendendo qualquer pessoa. O advogado, ele exerce os seus estudos atendendo a todas as pessoas. Seria interessante, né, a gente ver assim, não, o grupo de advogados cristãos, não, eu só atendo causas de crente. Ou um grupo de médicos, não, eu só atendo cristãos. Ou um grupo de engenheiros, não, eu só atendo cristão, eu só construo casa, faço projeto, faço planejamento somente para cristãos.
é um negócio que não faz sentido. Os dons que Deus deu, as habilidades que Deus deu, que Ele derramou sobre nós, segundo a proporção de Cristo, é para que nós usemos, em primeiro lugar, para servir a nossa comunidade local aqui, e depois que nós façamos uso para poder abençoar os outros. Não é algo que nós devemos fazer como aquele último servo da parábola dos talentos, que simplesmente pegou, enterrou e não fez nada e foi cobrado pelo seu Senhor. Amém? No versículo 9, na verdade, versículos 9 e 10, o texto sagrado diz assim: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então aqui tem essa correlação de subiu e desceu, aquele que desceu é o mesmo que subiu, aquele que está no céu. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está fazendo uma referência ao Salmo de número 68, o Salmo que nós lemos na nossa liturgia, né? Lá no versículo 18, a gente vai ter essa correlação de aquele que desceu, aquele que subiu, aquele que foi até as regiões inferiores, aquele que está acima dos céus, né? E o comentário da Bíblia de Genebra, ele faz uma correlação bastante interessante sobre isso. O comentário da Bíblia diz o seguinte: Paulo faz uma tradução onde recebestes homens por dádivas para concedeu dons aos homens. Da mesma forma que o vencedor receberia e distribuiria dádivas. Então, vamos imaginar uma coisa, né? O apóstolo Paulo, ele tem uma linguagem militar muito presente nas suas cartas. Então, por causa do momento, do contexto do mundo onde ele vivia ali, a linguagem militar, ela era muito normal nas cartas de Paulo, né? E o reverendo doutor Augusto Nicodemos, também interpretando esse texto, né? Ele vai colocar para a gente pensar da seguinte forma: imaginem um militar romano que acabou de voltar da guerra. Então vai ter um cortejo esperando esse militar, né, esse general, esse capitão, esse comandante. Essa pessoa vai estar adentrando a cidade e vai ter um grupo de pessoas para recebê-lo ali. E ali ele vai receber as honras dessas pessoas, e ali ele vai trazer e vai dar a essas pessoas as riquezas que foram conquistadas, os despojos que foram conquistados. Então, o reverendo doutor Augusto Nicodemos aqui, ele faz essa comparação, né, de que essa pessoa que está adentrando, esse símbolo desse general romano, é Cristo, quando ele vem à terra, ele nasce, né, ele se despiu da sua glória, ele vem à terra para nascer de mulher, para passar uma vida de vergonha aqui, porque o Deus sair da sua posição, da onde ele está, no mais alto céu, sendo entronizado 24 horas por dia, para nascer, para chegar aqui e para passar fome, para ser apedrejado, para ser crucificado, para fazerem um monte de coisas terríveis com o nosso Senhor. É essa questão da humilhação que Nicodemos fala aqui, e que Paulo diz também, essa questão do desceu. E quando diz que ele desceu até as regiões inferiores da terra, está falando da morte de Cristo. Então ele vem à terra, aí ele morre e ele desce até as regiões inferiores, que é a questão do sepultamento. E quando ele diz que ele subiu acima de todos os céus, está falando da ressurreição e da glorificação de Cristo e a sua ascensão aos céus. E aqui então a gente encerra a parte onde se fala de dons de forma geral. E aqui a gente vai entrar num outro segmento, onde o apóstolo Paulo ele vai falar acerca de dons um pouco mais específicos para o crescimento da igreja. E a gente vai encontrar isso, né, são os dons essenciais para o crescimento da igreja. O versículo 11 diz o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E é interessante aqui que diz que ele mesmo concedeu, Deus concedeu, Cristo concedeu uns para apóstolos. Não é então o do tanto que a gente vai pedir, que a gente vai ser apóstolo, que a gente vai ser profeta, ou que a gente vai ser evangelista, ou pastor e mestre. Não, é segundo
o conselho de Cristo, é segundo a sua onisciência. Então a gente pode até pedir por coisa A, coisa B ou coisa C, mas Deus é quem sabe, é Cristo é quem sabe aquilo que vai ser mais útil para a igreja em nós, né? E Nicodemos também vai falar aqui acerca de que esses dons, eles são essenciais, porque nós podemos ter vários dons na igreja, né? Então, vamos supor, pessoas que são terrivelmente habilitadas para música, né? A pessoa estuda muito pouco e ela toca muito bem, ou ela canta muito bem, ela é extremamente afinada, é um dom que é útil no serviço à igreja? Claro que sim. Com certeza, se nós tivermos aqui várias pessoas terrivelmente habilitadas para poder cantar no coral, para poder tocar na nossa equipe de cânticos, para poder cantar na nossa equipe de cânticos, isso é um dom, assim, maravilhoso para poder servir a igreja. Mas e aqueles dons que não aparecem tanto, né? Aqueles dons que normalmente eles vão aparecer quando algo dá errado. Por exemplo, os irmãos vão estar bastante familiarizados com isso. Nós trocamos o nosso equipamento de som e de imagem agora recentemente, e estamos apanhando muito para poder fazer uma transmissão decente, né? De vez em quando temos algumas microfonias aqui, de vez em quando acontecem algumas coisas estranhas. Hoje nós não temos ciência de que nenhuma pessoa tem aqui o dom do ouvido absoluto para falar, está dando uma microfonia, é esse botão aqui que eu preciso girar. Está acontecendo essa outra coisa, olha, esse outro botão aqui que eu tenho que girar. Não temos. E de outra forma, né, vamos pensar em um outro dom um pouco menos fora do serviço do culto. A pessoa manja muito de rede social, mas manja muito mesmo. É uma habilidade que Deus deu, porque todo dom e toda boa dádiva vem de Deus. Não é algo que você foi lá e pagou. Por mais que você tenha estudado e se capacitado, você não pagou por esse dom. Você deu uma trabalhada nele, mas você não pagou por ele, você não comprou esse dom. Por exemplo, quando a gente faz uma faculdade, né, aí os professores aqui vão se identificar bastante com isso, quando você faz a faculdade, aquilo ele vai simplesmente te dar um diploma de algo que você já gosta de fazer e de algo que você já faz, né, que é a questão do ensino. Eu sou habilitado na área de informática, né? Tem um negócio que eu detesto, é o tal do negócio de ensinar. Eu dentro de uma sala, com um monte de gente, seja com um menino, ou seja com um adolescente, ou seja com um adulto, não, Deus escolheu não derramar esse tipo de dom sobre a minha vida. No entanto, eu tenho outras habilidades que Deus deu. A questão de trabalhar com informática, a questão de trabalhar um pouco com som, trabalhar um pouco com a música, né? Às vezes dá uma aula aqui na igreja, que é um negócio que normalmente você faz sozinho, você não precisa de 300 meninos todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e aí você tem planejamento de aula antes, planejamento de aula depois, correção de prova, toda essa rotina que os professores aqui estão bastante acostumados, né? São dons que Deus dá. A igreja pode viver sem esses dons? Pode viver sem esses dons. A igreja pode viver sem alguém que é especialista em rede social? Pode. A igreja pode viver sem alguém que é um especialista na música? Pode. A igreja pode viver sem alguém que é um especialista em áudio? Pode. Mas a igreja não pode viver distante ou longe de alguém que não ensina a palavra. A igreja não pode viver longe ou não ter ninguém que tenha uma boa compreensão da palavra e da escritura, e que seja capaz de transmitir isso a outros. É por isso que o reverendo doutor Nicodemos, quando ele expõe esse texto, ele diz que esses dons aqui, eles são os essenciais. Podemos ter vários outros dons na igreja, mas uma igreja sólida, uma igreja forte, e uma igreja que tem marcas de uma igreja saudável, como nós já estudamos também, vão ter esses dons aqui. E quais são esses dons? São os dons que são mencionados no famoso negócio dos 5 ministérios, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Uns vão dizer que são 4, pastores e mestres é um só, outros vão separar, dizer pastores é uma coisa, mestres é outra. Mas agora a gente vai tentar esmiuçar bem rapidamente aqui
cada um desses dons, né? Então, quando falamos de apóstolos aqui, né, e isso precisa ficar bem claro também, nós não estamos falando da questão do apostolado e da sucessão humana apostólica. Não, os apóstolos aqui, ao qual Paulo se refere, são aqueles 12 apóstolos originais, lembrando que Matias substitui a Judas Iscariotes, né? E o próprio Paulo como sendo o 13º e último apóstolo, né? Então, os apóstolos que nós temos aqui é o que? Os seus escritos, aquilo que eles deixaram para nós de forma assim, de sucessão escrita, uma igreja alicerçada sobre a doutrina dos apóstolos, né? Hoje, nós temos muitas pessoas que clamam para si esse título, e não somente clamam para si o título de apóstolos, e aí a imaginação humana, ela não tem fim, a gente, acima do apóstolo, a gente tem o pai apóstolo, a gente tem o rei, e aí está faltando só alguma coisa como suprema divindade absoluta do universo, alguma coisa assim. Então, apóstolos aqui não é a questão da sucessão apostólica, uma pessoa separada, ungida, e que Deus apareceu para ela ali, e ela recebeu uma nova doutrina, ela recebeu uma nova revelação. Não, apóstolos aqui, que Paulo vai dizer, é a questão da doutrina dos apóstolos. Essa doutrina que está escrita, está disponível para todos nós. Alguns países não têm acesso a essa doutrina dos apóstolos facilmente, mas nós aqui no nosso país, nós dispomos na forma impressa, nós temos na forma de aplicativos, nós temos aqui também, para quem não traz a sua Bíblia, né, a gente projeta na imagem, na parede, de forma que fica disponível para que todos tenham acesso a essa doutrina dos apóstolos, né? E dando continuidade aqui, a gente vai falar do segundo dom, os profetas. E esse aqui também é um caso bastante complicado, né? Quando a gente fala de profetas e a gente fala de profecia, normalmente a gente pensa em quê? Predição do futuro, né? A pessoa vem e ela fala de algo que vai acontecer, e aí esse algo acontece. Ou algo que vai acontecer dentro de uma situação condicional. Olha, se você não mudar a sua vida assim, 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 Deus vai fazer isso, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer isso. No entanto, quando a gente vai ler a Escritura e a gente vai comparar qual era o ofício dos profetas, era basicamente o quê? Trazer uma palavra de Deus, repreender o povo quando o povo estava errado. E isso, cada um de nós cristãos temos condição de fazer, uma vez que nós temos a doutrina dos apóstolos aqui. Paulo, então, ele estava se referindo a pessoas que exortavam a igreja, que interpretavam a palavra de Deus. Então, toda vez que nos dirigimos à igreja com autoridade, confrontando-a e explicando a palavra e expondo-a, nós estamos cumprindo esse ministério de profeta. Então, não existe hoje o ofício de profeta. Você não tem o profeta Fernando, você não tem a profetisa Cleilda, ou a profetisa Beatriz, ou o profeta Tássio, e assim vai. Não, você tem pessoas, servos de Deus, que estão disponíveis para poder chamar a atenção da igreja, quando a igreja está indo por caminhos tortuosos. Passando para o próximo também, evangelistas. Todos nós somos chamados para evangelizar, todos, mas alguns Deus capacitou de uma maneira diferente. A gente já falou em um passado não muito distante, alguns minutos atrás, né, de que Deus capacita de formas diferentes. Então, existem pessoas que Deus capacita de uma maneira assim, para falar do evangelho, que é fora do comum, que é constrangedor, que se você não for crente o suficiente, você vai ficar constrangido, do tanto que aquela pessoa é mais crente do que você. E aí, eu assistindo uma pregação do Nicodemos, ele fala que ele tem um conhecido, acho que é um concunhado dele, que ele fala que o reverendo fulano, ele é um evangelista, e que ele não conhece ninguém que evangelize mais do que ele, porque se ele sentar no ônibus do lado de uma pessoa, ele não vai perguntar se é crente ou se não é, ele vai falar do evangelho. Se ele sentar, for comprar alguma coisa, vamos supor, num fast food, ele vai falar do evangelho para a pessoa que está atendendo ele. Se ele estiver sentado numa mesa com um estranho, ele vai falar do evangelho. Às vezes ele vai encontrar um monte de crentes, e ele vai acabar falando do evangelho para essas pessoas, né? Isso é uma coisa bastante interessante. Todos nós somos chamados para ser evangelistas, só que
nem todos nós desempenhamos tão bem essa função como a pessoa aqui que eu citei, que mencionada também pelo reverendo doutor Augusto Nicodemos. São esses evangelistas que levam a mensagem até outros países. São essas pessoas que saem das suas casas, que saem dos seus lares, que abandonam tudo o que têm para poder levar a mensagem do Evangelho. O Evangelho chega ao Brasil, né, falando do presbiterianismo, com Simonton, esqueci o sobrenome dele, pronto, eu esqueci mesmo, gente, mas vejam só, ele poderia estar muito bem na casa dele, poderia ficar muito bem na casa dele, assim como a gente mencionou aqui, os missionários, né, da Assembleia de Deus, poderiam ter continuado no país deles lá, mas não, eles resolveram sair de seus países para poder levar a mensagem do Evangelho. Será que algum de nós teríamos sido alcançados se essas pessoas não tivessem saído das suas casas? Se elas tivessem continuado, simplesmente, vem para a igreja, levanta e vai embora, vem para a igreja, levanta e vai embora? Com certeza não. A primeira coisa de evangelismo que nós temos está lá descrita no Novo Testamento, quando Jesus ele envia os seus discípulos, né? E é isso que nós temos que fazer também. E por fim, né, o último aqui, pastores e mestres, eu sou do grupo de pessoas que isso aqui seja uma coisa só e não coisas separadas, né? Pastores e mestres, são pessoas que ensinam a verdade e ajudam na prática, orientando o rebanho e andando com o rebanho. Então a gente tem esses dons aqui muito bem distribuídos sobre esses aspectos dessas pessoas, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Sem isso, a igreja não vive. A igreja vive sem um departamento de comunicação social. A igreja vive sem um departamento de música organizado. A igreja vive sem uma série de dons, mas ela não consegue viver de forma saudável sem esses dons específicos. Mas por que é que Deus derrama dons? Por que que Ele dá dons para a gente, né? Então o versículo 12, ele vai responder isso. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para quê? Para o desempenho do seu serviço e a edificação do corpo de Cristo. Até quando? Né? O versículo 13 vai responder, até que, e a gente tem alguns grupos, todos cheguemos à unidade da fé, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, e até que todos cheguemos à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Então a gente vê aqui que o padrão é meio elevado, né? Então, até que todos nós cheguemos à unidade da fé, até que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura de Cristo. O padrão divino é realmente muito alto. Às vezes a gente gosta de dar algumas tarefas para pessoas que são liderados nossos, né? E você vai falar para ele assim, ó, você olha para fulano, o teu gol é fulano, você vai olhar para ele e você precisa chegar nele. Só que com Deus não é assim. O padrão divino sempre será Cristo. Então, se nós temos a questão do amor e como desenvolver o amor, o padrão divino é chegar no mesmo tanto de amor com que Cristo amou. Sempre. E pode parecer uma tarefa impossível. E para nós, de nós mesmos, é realmente uma tarefa impossível. Possivelmente nós nunca vamos alcançar esse padrão divino ainda nessa vida. Possivelmente não. Mas não é por causa disso que nós devemos deixar de perseguir esse objetivo, né? O versículo 14, ele vai falar de bem mais coisas assim, mas ainda dentro desse contexto de até quando e para quê, né? Então, para quê? Para que nós não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina e pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Resumindo, o que Deus requer de nós é maturidade e constância. Resumindo, quando Deus nos dá os dons para servirmos a igreja, né, é para que a igreja seja edificada, né, para que nós para que a gente
consiga atingir esse nível de maturidade e constância, né? Que nós deixemos de ser meninos, né? Que uma coisa que acontecia muito, né, aqui no nosso país, nos últimos, sei lá, 20, 25 a 30 anos, né, eram movimentos, assim, um tanto estranhos, que em nada a gente observando glorifica a Deus, né? No Brasil, nós passamos por movimentos do tipo, o movimento do dente de ouro, né? Então, a pessoa chegava e orava e você recebia um dente de ouro ou uma obturação dourada. Em que Deus é glorificado nisso? Talvez depois, se você puder retirar a obturação e vender o dente de ouro, Deus seja glorificado por causa disso, mas como a igreja vai ser edificada porque Deus deu um dente de ouro? Ou porque Deus supostamente revelou o CPF de alguém, ou revelou o nome de alguém, ou revelou com quem você é casado, quantos filhos que você tem? Isso são coisas que podem parecer bastante absurdas hoje, mas no início da internet aqui no nosso país, no início das redes sociais, nós tínhamos muitos desses relatos. Igrejas que pagavam somas absurdas para poder receber pastor A, pastor B, pastor C, e lá ele ia revelar tudo aquilo que estava escondido e oculto. E a gente tem algumas reportagens de jornal que falam assim, não, eu ia lá, eu dava uma pesquisada na internet lá, ia lá na época, né, do finado Orkut, que está voltando aí agora, né, o cara ia lá no Orkut da pessoa, tal, via as informações dela e usava aquilo de púlpito para poder dizer que Deus estava usando, que aquilo era um dom, uma revelação que Deus estava trazendo. Como que a igreja é edificada nesse tipo de coisa? A igreja não é edificada nesse tipo de coisa, muito pelo contrário, o nome de Deus ele é blasfemado e jogado na lama por causa desse tipo de atitude, dos supostos pastores, dos supostos reverendos, dos supostos servos de Deus, os supostos evangelistas, né? Fechando então essa questão dos versículos 12, 13 e 14, os dons eles servem para aperfeiçoar os santos, para edificar o corpo de Cristo, fazendo com que creiamos nas mesmas coisas, tenhamos o pleno conhecimento de Cristo e deixemos de ser ignorantes e meninos. O nosso padrão sempre será Cristo, e ele não era menino, inconstante, imaturo. Pelo contrário, ninguém conseguia enganar a Cristo. Ele andava em santidade e caminhava com o Pai. É isso que é exigido de nós hoje, né? E finalizando então os versículos 15 e 16 diz o seguinte: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E sobre isso eu tenho 2 pontos aqui. Sendo assim, devemos ser santos, devemos seguir a verdade em amor e crescer em tudo naquele que é a cabeça. E é dessa forma que a igreja cresce e se expande em amor. Concluindo então, irmãos, todos os dons são importantes. Todos. Às vezes a gente pode menosprezar uma pessoa porque o dom dela não é visto. Ou como eu disse, o dom, a gente só observa a falta desse dom quando nós temos problemas. Como é o caso que eu citei, da falta de alguém especialista em som ou que tenha ouvido absoluto para poder nos ajudar nesses dias. Às vezes a gente pode menosprezar aquela pessoa que é especialista em limpeza, que se você precisar de alguma coisa bem limpa, você sabe quem você pode contar. Se você precisar de uma coisa bem feita, você sabe com quem você pode contar. Às vezes a gente se preocupa simplesmente naqueles dons que aparecem aqui. Músicos, cantores, professores de escola bíblica dominical, alguns líderes de departamento porque estão em posição de liderança, então são vistos. Não é isso que a Escritura ensina. A Escritura ensina que todos os dons, eles são importantes, mas que quando falamos de igreja e de edificação da igreja, existem aqueles que são essenciais, que são aqueles que nós lemos. Os apóstolos, que são o fundamento da igreja, a palavra dos apóstolos, e não apóstolos modernos. Quando falamos de apóstolos, falamos da doutrina, da escritura, daquilo que foi escrito por eles e tem chegado até nós até hoje.
Então, os profetas, aquelas pessoas que exortam a igreja, interpretam a palavra de Deus e a transmitem ao povo. Os evangelistas, aqueles que levam o evangelho, e pastores e mestres, pessoas que ensinam a verdade, ajudam na prática, orientam e andam com o rebanho. Porque pastor que não anda com o seu rebanho, não é pastor. Não existe simplesmente pastor de gabinete ou pastor de internet. Se alguma pessoa clama para si o título de pastor e ele não tem um rebanho e ele não anda com esse rebanho, ele não é pastor. Ele pode ser qualquer coisa. Ele pode sim ser um teólogo muito bem capacitado, pode sim ser um autor muito bom, pode sim ser um escritor muito bom, mas jamais ele pode clamar para si o título de pastor. E aí, tentando então responder aquelas perguntas iniciais, para a gente finalizar de vez, né? O que são dons espirituais? São habilidades ou capacidades que Deus nos dá gratuitamente, mediante a proporção de Cristo. Quais são os dons espirituais? Então a lista ela é bem longa, basicamente qualquer capacidade que Deus nos deu, qualquer capacidade mesmo, qualquer coisa que você faça bem, isso são dons espirituais, são espirituais porque Deus é quem deu, você não comprou, você não pagou, você não adquiriu isso numa banca de revista ou numa banca de jornal, né? Pode ser a coisa mais simples ou até mesmo a coisa mais complexa, desde chegar cedo e abrir a igreja, até elaborar sermões complexos, dar aulas ou até mesmo operar uma mesa de som digital. Para que existem os dons espirituais? Para que Deus haja no mundo, edifique a igreja e cumpra os seus propósitos, lembrando que somos um corpo, e esse corpo precisa de nutrientes, e eu gosto muito dessa analogia do corpo, né? Então, falando de nutrientes, podem ser a carne vermelha, né? Podem ser a carne, ou carne vermelha, ou carne branca, né? Outros vão ser as saladas, outros vão ser as frutas, outros vão ser os líquidos, mas tudo isso é o que fortalece o corpo, é o que faz com que o corpo fique forte, fique nutrido e edificado conforme nós fazemos o uso desses dons, né? Todos possuem dons? Sim, todos possuem dons. O fato é que nós buscamos em nós dons que nos coloquem em posição de destaque. Queremos ser reconhecidos como aquele que canta, aquele que toca, aquele que prega, mas nunca como aquele que é um bom pai, que é uma boa mãe, aquele que ama o seu irmão, aquele que faz uma boa limpeza, aquele que tem fé ou aquele que fala bem um outro idioma. Ninguém na igreja é inútil. Nós precisamos de todos e todos têm condição de servir. Todos podem se envolver na obra de Deus. E por fim, respondendo à última pergunta, como servir a igreja com nossos dons espirituais? Em primeiro lugar, precisamos descobrir qual é o nosso dom. Porque se você não sabe qual é a coisa que você faz de melhor, como você vai servir a igreja? Primeiro nós precisamos descobrir qual é o nosso dom. Às vezes a igreja padece de pessoas habilidosas em determinada área. Temos essas pessoas com tal habilidade, mas ela não se manifesta. Ou ela está muito bem tranquila, sentada no banco, ou ela não gosta de aparecer, né? Porque às vezes esse dom vai colocar ela em alguma posição, né? E uma coisa que eu tirei de lição é que a pandemia, ela ensinou a gente a fazer muitas coisas que a gente não sabia. Aqui na nossa igreja em especial, a gente já estava caminhando com relação à transmissão. Não sei se os irmãos vão lembrar, mas acho que 2017, 2018, a gente já tinha começado a fazer as transmissões dos nossos cultos, né? Os irmãos que são mais antigos aqui vão lembrar, a gente tinha um celularzinho pequeno aqui na frente, que era ou o meu celular, ou era o celular do Tasso, ou era o celular do Tom, mas era um celular, que a gente filmava e antes pegava um reverb horroroso, ficava aquela coisa horrorosa postada no Facebook, né? E aí chegou a pandemia, e aí muitas igrejas precisaram rebolar para poder se adequar a essa realidade, para poder servir a igreja com palavras, servir a igreja com louvor. No nosso caso, a gente simplesmente fazíamos as nossas transmissões, as nossas aulas de escola bíblica dominical e da pregação, mas houveram igrejas em que foi necessário transmitir também a questão do louvor. Eles realmente faziam um culto todo, às vezes 2 horas de duração, às vezes 1h30 de duração. Então nisso a gente descobriu habilidades que a gente não tinha. Eu sabia mexer um pouco com som,
Mas essa parte de, não, vamos transmitir, vamos fazer uma live aqui com pergunta e resposta, gente interagindo no chat e tal, não sei o quê, já tinha feito? Não, nunca. Presbítero Tássio, não sei se ele já tinha habilidade de fazer edição de vídeo lá no software lá que ele usa para poder fazer as edições. Então, tipo assim, a gente gravava aqui e aí se virou de uma hora para outra, sei lá, 2 semanas aí, não, a gente monta laboratório aqui, traz coisa de casa, traz câmera, grava, não ficou bom, grava, posta depois, sinca áudio com vídeo. A pandemia nos ensinou esse tipo de coisa. E hoje, eu te faço uma pergunta, qual é o seu dom? Qual é o dom que Deus te deu que está adormecido aí? De repente você pode ser um orador muito bom, de repente você pode ser um músico muito bom, ou um cantor muito bom, ou um professor muito bom. A dúvida é, qual é o seu dom e como você pode usar esse dom para poder servir a igreja? Que mais uma vez, todos nós temos condição de servir, todos nós recebemos pelo menos um dom, e esse dom pode ser útil no serviço à igreja. Amém, queridos? Vamos orar então, encerrando assim, feche seus olhos. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, aquele que derramou sobre nós seu Espírito Santo, eu te agradeço, Pai, por essa palavra, por essa mensagem, que nós possamos entender que os dons vêm de Ti, em primeiro lugar. Eu não comprei, eu não paguei, foi o Senhor quem me deu, e que eu devo fazer um bom uso desse dom, servindo aos meus irmãos aqui na igreja e fora daqui também, mas principalmente aqui, para que a igreja seja edificada, para que o Teu corpo seja edificado, e nós possamos atingir a perfeita estatura de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço por esses irmãos que aqui estão ouvindo, te agradeço também por aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, através dessa transmissão, que em nome de Jesus o Senhor possa continuar falando aos nossos corações e despertando em nós o desejo de servir, por mais simples ou por mais bobo que possa parecer para nós, o dom que o Senhor colocou em nós, mas que nós possamos fazer o uso desse talento que o Senhor entregou para nós, para podermos servir. É assim que eu oro, te bendigo e te agradeço, amém e amém. Deus abençoe.